Olá, você tem fogo? Essa pergunta você só faria porque você provavelmente é um Joe Nobody. Se você fosse cool como o Joe Camel, aquele lá dos comerciais antigos de cigarros, muito provavelmente seria a garota te pedindo para acender o cigarro dela, só para puxar papo contigo. E por falar em fumar, que é um vício milenário, às vezes tenho a impressão de que a rapaziada mais nova aí tende a adotar novos vícios, né? Como sentar, sentar em cadeiras por períodos prolongados, o que pode ainda ser mais danoso que fumar. Será? Eu já vi que videogames agora é considerado um esporte, então deixamos isso para lá, né? Até porque, pensando bem, não, fumar é ainda pior. E ponto. Mas também, né? 90% das músicas mais famosas não existiriam sem o verbo sentar. Como é que poderia ser diferente essa história? Vamos lá, vamos ao ponto. Hoje eu estou aqui para falar sobre Joe Camel, que foi basicamente uma invenção para substituir Old Joe, que figurava nos pacotes de cigarros americanos, cigarros Camel ou Camel aqui no Brasil, né? E que surgiu para competir com o Cowboy da Marlboro, que fazia da tradicional marca de cigarros, a Marlboro aqui no caso, a mais vendida na época, né? Então, portanto, o novo Camelo ele foi desenhado para competir e veio com um visual em forma de desenho animado. Então, assim, do animal camelo, ele se tornou o camelo com uma jaqueta de couro, estilo Top Gun, óculos escuros, aquele sorriso malicioso, um grande apelo, né, aos jovens e universitários, inclusive crianças, devido ao fato de que a propaganda invadia todos os ambientes, né, principalmente porque naquela época era mais a televisão e tal, então massivamente todos acabavam por ser atingidos, né? Então, eu vou contar isso para vocês porque, já que estamos muito mais próximos de 2050 do que dos anos 90, é o seguinte: foi mais ou menos ali em meados de 91, nos Estados Unidos, em uma época que era liberado a veiculação dos comerciais de cigarros na TV, que o Journal of the American Medical Association publicou três pesquisas que constataram que o personagem do desenho animado Joe Camel, né, chegou às crianças de uma forma muito eficaz. E das crianças com idade entre 3 e 6 anos pesquisadas, por volta de mais de 50% reconheceram Joe Camel como associados ao cigarro. Já as crianças a partir de 6 anos ou mais velhas estavam já tão familiarizadas com Joe Camel quanto o logotipo da Disney, né, com o Mickey Mouse, por exemplo, do canal da Disney, né, que é bem disseminado nos Estados Unidos. Então, as pesquisas também estabeleceram que, por volta de 97% dos estudantes com idades entre 12 e 19 anos já haviam visto o Joe Camel, e 58% mais ou menos acharam que os anúncios em que ele aparecia eram bacanas, legais, né? Além disso, segundo pesquisa, o camelo foi identificado por mais ou menos ali 33% dos estudantes fumantes, como sua marca favorita. Já antes dos resultados da pesquisa aparecerem e repercutirem na American Cancer Society, também no American Heart Association e na American Lung Association, fora solicitado à Comissão Federal de Comércio, né, o FTC, para proibir anúncios como um dos exemplos mais flagrantes da história recente da publicidade ao tabaco dirigida às crianças. Então, assim, na década de 90,
as vendas dos cigarros Camel aumentaram por volta de mais de 11%. E o personagem de cartoon, né, de desenho animado, Joe Camel, certamente ajudou o seu cigarros a conquistar uma maior fatia no mercado de vendas, onde na época todas as marcas tinham seus comerciais sedutores, aqui no Brasil também, né? Figuravam ali inúmeros aspectos atrativos, como gente bonita e sorridente, aparentemente bem-sucedida e em aventuras, trilhas sonoras maravilhosas, e havia também outros que sugeriam o quê? Tipo Carlton, né? Intelectualidade, solitude, sofisticação e paz, ou às vezes projetavam ali o campo, cowboys, fazendas, rebanhos de animais, até de linhagens nobres, né, correndo livremente, dando um tom ali de liberdade e tal. Enfim, né, chegou a um nível em que muitos adolescentes americanos, no caso, já estavam usando até camisetas com o personagem do Camelo. Era um camelo, como eu havia citado, bastante descolado, né, de óculos, fumando e tal, sempre rodeado por garotas e tal. Então, em contrapartida, os CEOs, né, que eram os presidentes ali das maiores empresas de cigarros, eles negavam que faziam anúncios voltados para crianças, mas era, na época, sabido que documentos internos da Philip Morris, na década de 80, indicavam informações sobre os hábitos de fumar em crianças a partir dos 15 anos. E dizia-se que era importante nesses documentos, abre aspas, né? Dizia-se que o documento, dizia-se no documento que o adolescente de hoje é o potencial cliente regular de amanhã. Então, outros documentos da mesma empresa, na época, expressavam preocupações de que as vendas do Marlboro diminuiriam em breve, porque as taxas de tabagismo entre adolescentes estavam caindo. E pressionada por todos, né, a Philip Morris, empresa cigarreira, propôs o seu próprio plano de acabar com o tabagismo entre jovens em 96, 1996, que incluía o seguinte: a interrupção de anúncios em máquinas de venda automática, que eram bem comuns lá nos Estados Unidos, né, já naquela época, bem como anúncios em outdoors, também sem anúncios de tabaco em revista que tinha ali mais ou menos 15% ou mais de assinantes jovens, além de limites de patrocínios da empresa, né? A eventos tais como assim rodeios, automobilismo, esportes em geral e etc. Foi também, logo em seguida, por volta de nos anos 90 ali, né, por volta de 97, que a pressão combinada do Congresso, dos procuradores do Estado, ações coletivas gerais e andamento na época produziu a liquidação do tabaco em todas as suas diversas formas, proibindo assim a publicidade exterior. Não só isso, também, mas o uso de imagens humanas, né? Como no caso aí do Homem da Marlboro, que era o cowboy, né? Além disso, personagens de desenhos animados e máquinas de venda automática, que eram comum nos Estados Unidos e que qualquer uma pessoa poderia comprar sem apresentar uma identificação para confirmar a idade, né? Porque lá nos Estados Unidos existe um procedimento, né, de negócios muito forte assim, onde até para você ter um bar, por exemplo, você tem que ter uma credencial lá, se responsabilizando por não vender álcool e cigarros para menores e tal, senão você entra em grandes problemas lá. Mas isso é uma outra história que eu pretendo falar em um próximo vídeo, porque eu quero concluir um estudo que eu estou fazendo a respeito do nosso caso. Então, muito em breve. Então, assim, na época, foi uma vitória daqueles que estavam preocupados com o fato de que os adolescentes seriam atraídos, né, no caso aí, para o consumo de cigarros por meio daqueles inúmeros anúncios. Bom, então vamos lá.
As características, né, basicamente das pessoas que fumam, bebem e consomem refrigerantes em excesso podem variar, até amplamente. Então é importante lembrar que não se deve fazer assim generalizações ou julgamentos baseados apenas no comportamento de consumo dessas substâncias. No entanto, é óbvio que algumas tendências e características comuns entre as pessoas que têm esses hábitos incluem, né? O quê? De repente, comportamento de dependência, né? O uso excessivo ali de cigarros, álcool e até inclusive refrigerantes pode ser um sinal de dependência dessas substâncias, né? A dependência pode também levar a um consumo contínuo, mesmo quando a pessoa está já ciente dos riscos para a saúde. E esses problemas aí também pode ser atrelado ao estresse ou problemas emocionais, né? Como causas das quais algumas pessoas recorrem ao tabaco, ao álcool, refrigerantes, como forma de lidar com estresse, ansiedade, inclusive outros problemas emocionais. Então, assim, devido a algumas pessoas acharem que essas substâncias podem temporariamente aliviar tais sintomas, isso parece que pode levar a um uso excessivo. É porque torna-se um hábito, né? Começou ali tudo tranquilo, mas depois vai que vai e quando vai ver já está sem muita saída, ainda tight spot. Mas assim, principalmente naquela época havia muita falta de conscientização, onde muitas pessoas no caso, não estavam plenamente conscientes ali dos riscos associados. Diferentemente de hoje em dia, onde você vê ainda propaganda aí contra para todo que é lado, mas então todos aqueles riscos associados ao consumo, né, de álcool, bebida, principalmente ali também bebida açucarada, o álcool é pecado, né? E contribuía, né, para todo tipo de comportamento ali de consumo. E sendo assim, em alguns casos, a pressão dos pares até, né? As pessoas que você anda e, e a influência propriamente assim do ambiente social ajudavam a incentivar o quê? O consumo excessivo dessas substâncias, porque pessoas que têm amigos ou familiares que também têm esses hábitos contribuem para tornar esses hábitos ainda mais propensos, né? Ou facilitar a adoção de tais hábitos. Então, todavia, é importante destacar que cada indivíduo é único, obviamente. O consumo dessas substâncias pode ser influenciado por uma combinação de fatores individuais, sociais e culturais e ambientais, né? E dizem que a força do hábito, a força das escolhas aí que você faz acaba fazendo com que você se torne aquilo, né? Ou seja, quanto mais você faz uma coisa, você mais se torna. Então, principalmente pelo fato do Brasil, em particular, ter hábitos ali que de repente não substituam a sua exposição a esse tipo de coisa, você pode acabar se tornando vítima, né, do ambiente. Enfim, mas é aquela história, né? Para maiores informações, sigam o imortal Keith Richards, pois ele disse que nunca teve problemas com cigarros. O guitarrista do Rolling Stones, né? Com cigarros ele nunca teve, mas provavelmente com a polícia, muitos. No entanto, vamos lá, para resumir. O que eu posso dizer sobre a cultura do tabagismo tem a ver assim, com a interação social, onde fumar tem sido frequentemente usado como forma de iniciar ou facilitar interações sociais. Como, por exemplo, pessoas podem perguntar se você tem um isqueiro ou um cigarro em um bar, né? Ou ambiente social para quebrar o gelo de uma forma
que você possa iniciar uma conversa. Creio eu que tem muitos jovens também que começam a fumar devido à pressão não declarada dos colegas, sendo que conhecidos que fumam podem influenciar outras pessoas a começarem a fumar para se enquadrarem, né, ou fazerem parte de um determinado grupo social. E toda vez que eu falo jovem, né, não que os adultos não tenham essa fraqueza, ou essa vulnerabilidade, ou essa maior maturidade, né? Mas é que os adultos já bastante, né? Aí aprendem, por bem ou por mal, geralmente pela segunda opção. Então tem alguns meios, tem também alguns meios de comunicação social e publicidade, como eu falei há pouco, né? As empresas tabaqueiras, elas têm uma longa história de utilização de táticas de marketing para fazer, e marketing é propaganda, né? Para fazer com que fumar pareça atraente e desejável, especialmente para os jovens. Isso inclui o quê? Apresentar indivíduos jovens, bem-sucedidos e de aparência feliz, onde? Nos seus anúncios de televisão, nos seus anúncios de revista, nos seus anúncios hoje em dia pelo YouTube e tal. E ainda sobre as táticas de marketing, sabe-se que as empresas de tabaco utilizam várias estratégias de marketing para promover e também aliciar com os seus produtos, né, que sempre inclui o quê? Apelo aos jovens, por serem os mais que ainda não sofreram na pele as consequências, né? Então, se vocês observar, você tem como alvos jovens e adultos adolescentes, utilizando imagens que sugerem que fumar irá torná-los mais atraentes, confiantes e socialmente aceitos. Tem também a colocação de produtos, onde os produtos de tabaco e álcool são sempre colocados estrategicamente, onde? Em filmes, programas de TV e vídeos musicais, né? Para quê? Para normalizar o seu uso, né? Para que os mais desatentos e desavisados pensem que, poxa, isso aqui é normal, é coisa que todo mundo faz. Então, portanto, deve ser legal, né? Não no sentido jurídico. Então, além disso, eles desenvolvem produtos de tabaco aromatizados numa tentativa de tornar o hábito de fumar ainda mais atraente para os jovens, né? No caso aí, para mascarar o sabor desagradável do tabaco, e das coisas mais sacanas e apelativas que se fazem, ou que se faz, é a participação de celebridades, brother. Celebridades, onde algumas empresas têm usado o quê? Celebridades para endossar seus produtos, associando ainda mais o fumo e a bebida ao quê? Ao sucesso e ao glamour, né? Onde o bobão que está assistindo lá projeta aquela imagem, né? E se projeta, inclusive, vendo aquilo, né? Experimentando tudo aquilo, sendo que não é bem por aí. Agora sim, se vocês me permitem, por que é que eles nunca usam os reais e verdadeiros consumidores assíduos de cigarros e bebidas alcoólicas em suas propagandas? Sabe aqueles usuários que fumam e bebem dia sim, dia não? Imagine aqueles que usam todos os dias, né? Alguém aí sabe responder? Mas olha, se você considerar, bom, contudo, né, qual que seria então a solução ideal que os sujeitos pudessem tomar, né? Não tem jeito, né, cara? Porque a propaganda está aí. Propaganda, né? Propaganda.
Em inglês, by the way, propaganda é mentira política, tá? Então, propaganda, advertisement. Nem sempre, cara, né? Claro que nem sempre a propaganda é areia nos olhos. Nem sempre. Mas, contudo, qual que seria então a solução ideal, né? Que os sujeitos tomassem as rédeas do sim ou não de forma consciente, já que de cima para baixo o que mais acontece em países em desenvolvimento não é a proibição, mas sim uma maior taxação. É, não que eu seja a favor da proibição, mas o fato é que nem sempre que se taxa um produto, tem, quer dizer, sempre que se taxa um produto, quem acaba pagando o pato são os mais pobres. Por quê? Porque, independentemente da razão para se usar um produto, seja prazer, diminuição do estresse ou ansiedade, ou até mesmo o desejo de se autodestruir, não se restringem a esse ato, esse vício, não se restringe somente a uma classe social. Então, portanto, quando o governo aumenta o imposto sobre um produto por ser nocivo, né, alegando a nocividade do produto, o que acontece é que os ricos podem continuar a pagar o preço, seja o quão caro for. Já os pobres têm que se submeter a consumir as categorias das mesmas linhas de produto, só que de menor qualidade, que aparecem como alternativas. E que o mercado, ou até mesmo o tráfico, né, passa a importar e distribuir ilegalmente de países de produção duvidosa para dar uma alternativa na sustentação da demanda, pelo vício, né? Já que a demanda continua. Simplesmente taxar não resolve o problema, né? Uma curiosidade a respeito da cidade de Winston-Salem, que ficou conhecida como Camel City, né, que é a cidade camelo. Essa cidade ela foi fundada pelos morávios, oriundos da Tchecoslováquia, e eles eram pessoas que acreditavam na educação tanto para meninos quanto para meninas. O que, ainda em dias de hoje, né, isso é uma revolução. Para a época, muito mais. Essa cidade de Winston, que foi fundada em meados de 1800, era um lugar tranquilo, até que começaram as obras para conectá-la à ferrovia da Carolina do Norte. E por volta de 1800, quase 1900, a Reynolds Tobacco Company começou a crescer, né, e definiu Winston como líder na indústria do tabaco. Então, o tabaco continuou a ser rei em Winston-Salem por várias décadas, e a família Reynolds deixou sua marca na cidade, através de doações de terras para a pequena faculdade de Wake Forest, para incentivá-los a se mudarem para Winston, o que agora virou a Universidade Wake Forest. Hoje em dia, o tabaco, na verdade, faz muito menos parte de Winston. Em vez disso, muitos dos antigos edifícios da família cigarreira foram convertidos em empresas mais modernas, né? Com melhores intuitos. E a boa notícia é que a cidade continua a evoluir com negócios que vão das artes à inovação e mantendo a história. A história tem que ser contada, né? Mas sempre olhando para o futuro com negócios melhores em termos de sustentabilidade. E sobre sustentabilidade, o que quase eu nunca ouço falar é que os seres humanos também são a natureza. E, portanto, sendo os que, além de serem parte, ainda a transformam, né? É preciso muito fazer com que os humanos sejam humanizados, para que nós possamos continuar a sermos cada vez mais integrados, né, à natureza e agir com melhores,
intuitos, com melhores ações e com melhores condições, inclusive, né? Porque a gente precisa de condição, né? O ser humano é talvez o menos bem-sucedido na cadeia alimentar. Acredite, acredite, né? Então, que os humanos sejam mais humanizados. E como dizem nos Sons dos Titãs, corações e mentes. É isso aí, galera. Então, o que eu posso lhes desejar é que você seja forte, e, se possível, pelo amor que você tem por alguém, até porque eu sei que você é abundante, como quem te fez assim. Não se deixe tornar vítima dessa ou de outra indústria que se alimenta e se fortalece às custas da tua fraqueza e vulnerabilidade, certo? Então é isso, pessoal. Deus é mais. Valeu, aquele abraço e até a próxima.